Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio nosso do podcast Pode Chegar, diretamente aqui dos estúdios da Assembleia Legislativa, para trazer boas informações e nesse assunto, claro, ajudar a desmistificar o preconceito que ainda existe em relação aos produtos à base de cannabis. Eu estou recebendo hoje um grande parceiro, aliado nessa jornada nossa, que acompanhou também um pouco desse nosso movimento aqui de São Paulo, que é o Alan Paiotti, cofundador e CEO da Connect, que é uma empresa que alia saúde e tecnologia, consegue juntar aí médicos, prescritores, pacientes e empresas que produzem os produtos. Além disso, é formado em análise de sistemas e biologia genética, com MBA em liderança e gestão pela FGV, em especializações em Harvard, London Business School, enfim. Anteriormente, ele foi diretor executivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e CEO do Guardiaqui, maior empresa de self-storage no Brasil, além de diretor executivo da holding do Grupo Libra. Acho que é isso, Alan. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando um pouco sobre esse mundo da cannabis e tudo que está acontecendo no mercado. Espero poder compartilhar um pouco da nossa experiência lá e ajudar aqui os nossos espectadores a participar desse movimento todo. Que bom. Alan, que além de tudo acompanhou lá o dia da sanção do nosso então projeto de lei, que se transformou em lei. Depois daquilo, Alan, você tem acompanhado o movimento, mas cresceu demais, né? Outros estados replicaram a nossa legislação e penso que a gente está no caminho certo e eu procuro trazer pessoas aqui bem informadas, atualizadas a respeito de todo esse universo, às vezes com posicionamentos diferentes, mas que possam me ajudar aqui a reforçar a importância dessa temática. A gente vai falar da Connect, que, claro, é o eixo principal aqui, mas eu queria entender, primeiro, você que tem aqui, né, uma experiência em hospitais já, quando é que você despertou para poder falar sobre cannabis medicinal? Quando é que isso chegou até você? É uma história interessante, porque eu venho de uma história muito ligada a desenvolvimento de empresas, de negócios, crescimento de empresas, normalmente fazendo investimentos com fundos estrangeiros, tal, onde eu assumi a liderança dessas empresas. Eu tenho uma característica de desenvolvimento profissional muito ligada à gestão das empresas, então eu procurei aliar isso com os investimentos. Quando eu fiz uma transição lá no Guardiaqui, que você mencionou, que é uma empresa de self-storage, que as pessoas devem reconhecer aquele negócio de guardar os seus móveis, né, que estão espalhados aí pela cidade, eu estava decidindo um pouco o que fazer, olhando aí alguns negócios que eu tenho, e surgiu esse convite para participar de um processo de reestruturação do Hospital Oswaldo Cruz. Um hospital incrível, 130 anos de história, Referência marco, aqui. referência, um quadro clínico fantástico. E eu sempre gostei muito de saúde, eu sempre investi em saúde, mas é um dos poucos setores em que eu não tinha atuado ainda diretamente do ponto de vista executivo, de gestão. Isso era meados ali de 2019, maio, junho de 2019. Em julho eu aceitei esse desafio e assumo lá a posição no hospital. Não estava no meu plano ter uma pandemia pela frente. A pandemia explode em janeiro, fevereiro, né, de 20, e foi uma experiência transformadora, absolutamente incrível. Saúde é, de fato, Drucker dizia que é um dos setores mais complexos e mais desafiadores, né, de se gerir pela relação entre as pessoas, as entidades. E nesse mundo ali, de quase 3 anos que eu fiquei no hospital, uma coisa me chamou muita atenção, que era o tratamento de paciente crônico. Então eu via no pronto-socorro, porque isso é um vício que o brasileiro tem, o brasileiro não perdeu um pouco aquela experiência de ter um médico de família, um médico de referência que te conhece desde pequeno, né, ou tem uma visão longa, que sabe o tipo de doença que você teve, tratamento que você está, que te acompanha. O brasileiro não tem isso. Então da dor de cabeça ao ataque do coração, ele vai parar no pronto-socorro. E isso, para paciente crônico, é muito delicado. E ali eu olhava muito paciente diabético, hipertenso, com asma, assim, qualquer oscilação ia parar no pronto-socorro. Isso gerava um conflito entre o hospital, muitas vezes, e o plano de saúde, porque o plano dizia, olha, é a 4ª vez que o paciente Caio, diabético, vai parar no pronto-socorro, você está internando ele de novo. Então você tinha que orientá-lo para ele estar cuidando da saúde, se alimentando bem, tomando lá a insulina dele e tal. E a gente dizia, olha, eu sou um hospital terciário, de alta complexidade, o paciente ele chegou aqui desregulado, ele caiu num protocolo em que eu preciso estabilizá-lo, porque ele corre um risco de verdade, né, de saúde, de vida. Não posso parar e ficar, deixa eu te orientar. Né? E isso era uma discussão porque a gente não tem ainda essa cultura do atendimento primário. E aí, em 21, eu decido sair do hospital
para montar uma operação de gestão de crônicos usando tecnologia, porque é uma das formações que eu tenho, trabalhei muito com tecnologia ao longo da minha carreira, para tentar suprir esse gap. E aí, quando eu estava montando isso, eu cruzo com o mundo da cannabis medicinal, o mundo virou de ponta cabeça e nós estamos aqui 2 anos e meio depois falando sobre essa revolução verde. Que loucura, que coisa boa, que bom ter você aí nesse movimento junto conosco, um universo tão amplo. E daí então veio a ideia, imagino, de poder fundar a Connect. Isso. Que eu vou falar só resumidamente, aí eu quero que você possa detalhar para que o pessoal possa entender. Que você consegue juntar o paciente que está buscando um produto, o médico que tem experiência em prescrevê-lo e também as empresas que produzem os produtos à base de cannabis. É isso? E como é que funciona toda essa logística? Boa. Então, por isso que eu quis chamar a atenção para essa questão dos crônicos, porque se a gente der um passo para trás, o que a Connect faz, assim, a gente cuida muito da jornada de tratamento no paciente. Então, nosso olhar desde o começo foi assim, como é que eu pego um paciente que não tem informação sobre uma terapia, como é que eu educo ele e mostro para ele a potencialidade de tratamento que ele tem com uma determinada terapia? Como é que eu trago médicos que estão preparados, capacitados, né, treinados para conseguir conduzir tratamentos em uma determinada terapia? E como é que eu conecto isso com informações de produtos num processo de curadoria para que o médico possa avaliar na estratégia de tratamento dele e separar entre os vários produtos que ele tem opção qual é o mais adequado, ou quais são os mais adequados. Então, a Connect começou com essa visão. Quando a gente cruzou com a cannabis medicinal, isso foi muito rápido, essa associação, porque a gente percebeu lá, isso é junho, julho de 21, eu fui conversar com pacientes, com médicos e com as pessoas de marca, né? Então, eu falava com os pacientes, falava, você tem fibromialgia, né? Ou você tem síndrome de Dravet. Você sabia que cannabis medicinal é uma possibilidade de tratamento? E a maior parte das pessoas fala, não, isso não é para mim, isso é uma coisa que está ligado ao uso recreativo, que tinha muito preconceito e muita falta de conhecimento e educação sobre a terapia. Os médicos também reagiam primeiro dizendo, isso não tem base científica, não conheço nada disso, é difícil de acessar. Isso em 2021 ainda. 2021 ainda, isso era maio, junho de 2021. E eu ia falar com as marcas, naquela época já tinham 3 mil produtos cadastrados na regulação 660 da Anvisa, que é aquela permissão de importação direto para o paciente, já tinham mais de 3 mil produtos cadastrados lá. Então, assim, marcas tentando entrar no mercado, tentando falar com médicos que não reconheciam a terapia como uma boa alternativa e não tinham conhecimento, né, educação sobre o tema, e os pacientes que estavam na ponta não sabiam que podiam se beneficiar disso, achavam caro, inacessível, que tinha um risco, né, de ter um uso desvirtuado. E a gente começou a se montar em relação a isso. Então, por isso que a gente criou alguns pilares. Então, a Connect tem, primeiro, um pilar muito forte de evidência científica. Então, a gente tem um time médico, um comitê executivo médico muito forte, sob a liderança de um médico nosso, que é o Dr. Rafael, que a primeira coisa que eles fizeram lá em julho e agosto de 21 foi ler quase 1000 papers produzidos ao redor do mundo, científicos, sobre cannabis medicinal. Tá. Sistematizaram isso, estruturaram para a gente dar de graça para os médicos, para ajudar no processo de educação. A gente tem uma plataforma também de educação muito robusta, então a gente começou a se dedicar muito, e hoje a gente educa tanto pacientes num tema mais jornalístico, aí é uma outra bandeira que a gente tem, uma outra empresa que chama Canalize, que eu recomendo que as pessoas que queiram conhecer sobre o tema visitem, porque bem também. Então vão ler do ponto de vista jornalístico, é produção de conteúdo para educar o mercado do ponto de vista... Aliás, fazer um elogio então à Canalize, que acompanha todos os nossos movimentos aqui na Assembleia, cobrem todas as audiências. Um abração à galera, ao Lucas, vou falar em nome do Lucas aí, Panoni, deixar um abraço para ele. Boa, obrigado. A gente tem uma outra plataforma de educação aí para profissionais de saúde, né, para médicos e profissionais de saúde, que chama Dr. Cannabis. Então essa é a plataforma de educação. A gente tem uma outra alavanca importante, que é a tecnologia. Então tudo que a gente faz, a gente quer melhorar a experiência nessa relação do médico-paciente no acesso aos tratamentos, e uma curadoria de produto. Isso é um trabalho que a gente faz, quer dizer, usando como referência as normativas que a Anvisa determina para definir qual é a qualidade de um produto, o que eles querem ver de boas práticas de fabricação, né, e de conteúdo do produto. A gente faz um processo ativo de análise dos produtos. Eu tenho um time farmacêutico que avalia. Nós temos hoje na 660, a gente oferece acesso a quase 800 ou quase 900 produtos hoje que são prescritos aqui pelos médicos. Então, para o médico poder escolher um produto, ele precisa saber qual é o certificado de boas práticas de produção, o que tem lá, o tal do COA, que é o certificado de origem. Cada lote do produto tem que ser feita uma análise para saber o que tem lá dentro do produto. Características e usos e indicações para aquele produto, junto com a base científica. Então, a gente faz essa conexão da curadoria, disponibiliza
essa informação para o médico, e aí tem ferramentas que o médico usa para poder ajudar na estratégia de prescrição dele. Quando ele gera uma prescrição e ele orienta o paciente, aí a Connect volta a ajudar o paciente a acessar esse tratamento, e depois a gente vai acompanhar o tratamento dele num programa que chama Connect Cuida, que é a nossa menina dos olhos. E quantos pacientes a Connect hoje tem no seu esboço? E uma dúvida assim, se esse paciente que inicia com a Connect, ele permanece com vocês ao longo dessa jornada? Não, é excelente pergunta. A gente já tratou ou já apoiou quase 50 mil pacientes nesses pouco mais de 2 anos de vida da Connect. E o número de pacientes que continuam se conectados, porque esses tratamentos, a grande maioria deles são crônicos, então não é que ele vai tomar por 3 meses e para. Então, permanente. Né, a gente falou aqui do síndrome de Dravet, não é que você tomou 1, 2, 3 meses e pode parar a medicação porque você vai tratar essa condição crônica. A gente tem hoje quase 45% dos pacientes que voltam ao longo do ciclo de tratamento para acessar o tratamento de novo. Então ele compra lá 2, 3 frascos, a gente acompanha o tratamento dele, aí ele precisa comprar de novo para continuar o tratamento. Então a gente vê essa base de recorrência crescendo, que é uma preocupação que a gente tem com a qualidade de serviço que a gente oferece. Então, você está falando de 50 mil pacientes que já passaram pela Connect. E aí outra dúvida importantíssima, porque esse também é um dos gargalos que a gente tem aqui. E médicos? Quantos médicos que estão presentes na Connect e participam e estão aptos aí com toda essa qualificação para poder prescrever os produtos? Hoje a gente tem um pouco mais de 3 mil médicos conectados à Connect. Então são médicos que já passaram por uma jornada de relacionamento conosco, e aí o time de relacionamento médico conduz esse processo. A gente tem o que a gente chama de um processo de onboarding, né, de chegada desses médicos. Então, a gente quer avaliar o nível de conhecimento técnico do ponto de vista de prescrição que esse médico tem. Então, quanto ele conhece o sistema endocannabinoide, que tipo de especialidade ele tem, quantos pacientes ele já prescreveu. E aí a gente faz esse processo, se o médico já tem uma boa formação sobre isso, que não é dada na faculdade, infelizmente ainda, né? Tem muitas faculdades começando a pensar nisso, por isso que a gente quer suplementar com treinamentos e capacitações. Então, se o médico já fez algum tipo de treinamento, a gente avalia o nível de maturidade que ele tem. Se ele ainda não fez, a gente oferece para ele um conjunto enorme de cursos aí para ele de fato conseguir entender como é que essa terapia funciona. Quando ele está no determinado estágio de maturidade, aí a gente torna ele visível para os pacientes que buscam médicos através da plataforma da Connect. Então, nenhum deles é médico nosso. Então a gente quer evitar o conflito de parecer que a gente tem médico, porque a gente quer gerar prescrição. Esse é um nó que existe hoje no setor, e a gente quer se manter independente. Então a gente aproxima médicos de pacientes, dependendo da patologia, né, que o paciente indica, ele tem a liberdade de escolher, e a gente quer garantir que o médico está bem preparado para cuidar daquele paciente, porque no fim do dia foi a Connect que fez esse trabalho de aproximação entre eles. Aquela aula inaugural que eu participei era uma aula para médicos e outros profissionais da área da saúde, correto? Isso, a gente fez um crivo, aquele formação que a gente fez para apoiar o esforço que você, né, a bandeira que você está levantando aí de fornecimento através do SUS. Aquilo, a gente teve quase 2.500 inscritos, são médicos, né, ou médicos prescritores, profissionais prescritores, e alguns profissionais da saúde que também precisam estar habilitados a acompanhar o paciente no tratamento. E eles estão, acho que, terminando o curso agora, né? Acho que mais uns 2 ou 3 semanas aí eles vão estar aptos aí a prescrever. Excelente. Aí já trazendo aqui para a área pública, Alan, a gente está numa fase de regulamentação daquela lei que é a que inclui os produtos à base de cannabis no SUS. Nessa primeira fase, Alan, o SUS, através de um grupo de trabalho, decidiu por 3 condições e patologias, que é a síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. E a gente não conseguiu avançar mais por conta de falta de estudos mais robustos a respeito de outras patologias. Vocês têm hoje noção de quantas pessoas que vocês atendem dentro dessas patologias? E aí uma outra dúvida, você entende que a gente já tem estudos avançados que mereciam fazer com que outras patologias estivessem incluídas já nessa primeira fase? Acho que a resposta é sim. E vou dizer como é que a gente olha para isso. Quando a gente fez aquele trabalho inicial de ler lá os quase 1.000 papers, e estamos falando em papers assim, publicados em revistas como Nature, Lancet, quer dizer, materiais em jornais de medicina robustos, reconhecidos. Então não é qualquer tipo de estudo científico, né? E mesmo esses estudos, às vezes, eles têm um grau de, o que a gente chama de uma zona cinzenta ali, né? Mas ele tem uma indicação do que funciona, como funciona, a limitação.
Então são estudos relevantes, né, com N, né, com quantidade de pacientes relevante. Então quando a gente sistematizou isso, uma das coisas que a gente fez, a gente foi para algumas áreas de especialidade. Então a dor, o tratamento paliativo do câncer, as doenças neurológicas. Então a gente pegou algumas verticais que a gente viu que tinha, era como a gente estruturou e organizou esses estudos. E aí nós fizemos um exercício que foi muito interessante. A gente pegou e falou, dor. Então tem evidências bastante robustas para tratamento de dor. Né? Vamos na base do SUS, e aí SUS nacional, e ver quantos pacientes que tem lá na base do SUS hoje que tem algum tipo de CID, que é o código da doença, né, que está associado ao tratamento de dor. E a gente chegou a um número de quase 80 milhões de brasileiros. Então, a nossa leitura disso é dizer o seguinte, desses quase 80 milhões de brasileiros que têm dor hoje, que estão sendo tratados de alguma outra maneira, com outro tipo de terapia, eles potencialmente podem ser tratados com cannabis medicinal. E assim a gente fez para todas as outras especialidades. O que a gente tem feito ao longo desse período é que a gente tem juntado, a gente continua acompanhando a evolução, e tem muito material científico que está sendo produzido ao longo dos últimos 2 anos, e isso está uma aceleração incrível. As universidades públicas aqui de São Paulo também, então, muitas delas, a própria USP tem uma referência no mundo. Muito forte. É uma referência no mundo de produção de conteúdo. Então você tem Israel como um polo de produção de conteúdo científico muito robusto, e o Dr. Rafael Michulan, que faleceu recentemente, era um grande atrator, expoente, né, nesse tema, mas o Brasil é de fato um grande polo gerador de estudos sobre isso. Incrível. Mas aí a gente tem uma outra coisa que, assim, enquanto os estudos científicos estão sendo desenvolvidos, e eles levam tempo, porque você tem que selecionar pacientes, você tem que acompanhar ao longo do tempo, tem protocolos, né? E tem que ser feito assim, não dá para acelerar isso. No paralelo, tem uma outra coisa que está ganhando muita visibilidade no mundo da saúde, que são os estudos de vida real. A Anvisa, inclusive, liberou agora no final do ano uma consulta pública para ajudar a definir esse protocolo de estudos de vida real. O que é isso? Quando você toma um determinado medicamento, se você acompanha os pacientes observando protocolos de estudo clínico, você consegue, no estudo observacional, indicar para que aquele medicamento está servindo, onde é que ele está ajudando a melhora da saúde e qualidade de vida do indivíduo, aonde que são os riscos, as interações medicamentosas. Então, para isso você precisa de contingente de pessoas e você precisa definir o foco. Né? E a gente tem na Connect, a gente nasceu com isso. Na verdade, a Connect nasceu com essa visão de que a gente queria, para cuidar de paciente crônico, você precisa acompanhar o paciente crônico. Os estudos ao redor do mundo hoje indicam que mais de 60% dos pacientes crônicos, eles desconectam, eles desengajam do tratamento porque eles não são acompanhados ativamente. Porque, convenhamos, né? Você tomar medicamento todo dia é chato. Você manter o hábito alimentar restrito é chato. Você ter que sair para caminhada todo dia, putz, você precisa ter motivação. Então, se você não tem alguém de fato acompanhando, dizendo, olha, pô, você tomou sua insulina, você tomou o seu medicamento hoje. Está se alimentando bem? Está se alimentando bem? Ele desengaja. E é o que acontece? No Brasil, ele vai parar no pronto-socorro. Esse era o ponto que eu via lá, de conflito lá no hospital. Então, a gente criou o programa do Connect Cuida justamente para dar esse suporte para o paciente e para o médico. Então, a gente não entra na relação médico-paciente, mas a gente ativamente acompanha o paciente, é uma equipe de enfermagem que faz isso, e acompanhado por médicos também, do nosso comitê médico. Então, tem protocolos, tem o que a gente chama de linhas de cuidado. Então, quem tem síndrome de Dravet vai ser acompanhado de uma maneira um pouco diferente de quem tem fibromialgia, porque os indicadores que a gente vai acompanhar são diferentes, a maneira de acompanhar e de contatar vai ser diferente. Mas tudo isso vira um prontuário do indivíduo e, com base nesses dados que a gente devolve para o médico, a gente vai fazendo estudos de evolução. Então, o complemento do estudo clínico com o estudo de vida real, e com 50 mil pacientes a gente já tem um olhar bastante robusto, né? Por exemplo, a dor crônica, a gente já fez alguns estudos, ainda iniciais, que começam a ver como é que de fato a cannabis medicinal está ajudando pacientes com dor crônica. Que formulações que têm de fato promovido a melhoria na qualidade de vida e na saúde desses pacientes, quais são aquelas que não têm mostrado robustez. A gente chegou a identificar medicamentos que diziam que tinham uma determinada concentração de medicamento, e voltamos para ver os COAs, como eles estavam mostrando, na prática não era aquilo que eles estavam demonstrando nos documentos. Então a gente vai pegando distorções desse setor que vão ajudando a melhorar a percepção do tratamento do paciente. Ou seja, voltando àquela minha pergunta, você está trazendo aqui dor crônica, por exemplo, poderia ter avançado nessa primeira fase. Sabe que foi uma das grandes lutas que nós fizemos aí, foi dor crônica e também o autismo, para a gente poder, ao menos aqueles que são refratários aos medicamentos mais convencionais. Inclusive, eu vou pedir aí algumas sugestões e pedir que você possa, eventualmente, nos fornecer alguma parte desses documentos, porque o grupo de trabalho hoje, ele trabalha com a medicina baseada em evidências.
E aí nos cobram estudos mais robustos a respeito dessa temática. Então é importante, nós estamos falando aqui de uma empresa hoje com 50 mil pacientes, que tem médicos experientes e pacientes que, se você começou em 2021, já tem aí pelo menos 2, 3 anos de tratamento Isso. e que vem demonstrando isso. Aqui em São Paulo, como eu lhe disse, a expectativa é que em maio agora, ao compromisso do governo, já publicamente feito, deve sair o protocolo final que falta para apresentar essas 3 patologias, mas o importante é que a regulamentação será permanente, Alan. Então, a cada novo estudo, a cada, enfim, prontuário novo que tiver a respeito de outras condições, nós estamos falando de dor crônica aqui, mas falei de autismo, existem também muitas pessoas idosas que tratam Parkinson, Alzheimer, que auxilia, obviamente, nos efeitos causados, né, por aquela condição. A gente sabe muito bem que a cannabis, assim como muitos outros, não vai curar o Alzheimer, não vai curar o Parkinson, né? Eu queria que você me trouxesse, por exemplo, essas empresas que fornecem, né, que você, de alguma forma, tem ali como se fosse um portfólio dessas empresas. Todas elas, você tem a segurança atestada da Anvisa, vamos dizer, dos Estados Unidos, que eu acho que deve ter muitas empresas de lá, FDA e outras mais que produzem nas mesmas condições que a Anvisa tem aqui no Brasil, Ana? Então, hoje a Anvisa ela definiu 2 regulações, né? E elas têm critérios um pouco diferentes da intervenção que a Anvisa faz do ponto de vista de análise dos produtos. Aqueles que entram pela famosa RDC 660, que é aquela importação direta para o paciente, a Anvisa ela faz uma checagem prévia, mas ela não faz uma análise profunda de fato do processo produtivo daquele produto. Ela não categoriza isso como um medicamento. Os produtos que vêm hoje para venda na farmácia local, então só para ter uma ideia de números. Aí, né? Já é 327. Aí é 327. Então assim, na 660, na lista da Anvisa hoje tem quase 4 mil produtos. Desses, nós fizemos a nossa processo de curadoria, a gente tem cerca de 900. Então, eu queria chegar a uma coisa só. Na 660, nem todos você, vamos dizer, indicaria. Eu posso dizer isso, que na 660 também tem alguns produtos que não tem tanta qualidade assim? Tem. Eu acho que esse é o critério de curadoria que a gente vem enriquecendo, no sentido de tornar todos os produtos que estão hoje qualificados na 660 disponíveis através da Connect, eles potencialmente poderiam vir para 327. Então, na 327, que é aquele que está na farmácia, que é um conjunto muito reduzido, hoje você deve ter talvez 10 produtos no máximo hoje disponíveis, num preço muito maior. Aí tem desafios de tributação, tem desafios de logística que encarecem os produtos, mas são produtos que a Anvisa dá uma autorização temporária para essas empresas poderem distribuir. No Brasil, são todos importados. Não existe fabricação de produto no Brasil. O máximo que existe importa o ativo, o IFA do produto e faz uma diluição no Brasil, invasa e distribui via farmácia. Então, essa é uma coisa que precisa desmitificar, porque algumas empresas estão dizendo que estão produzindo no Brasil. Isso não é verdade. Os únicos que de fato produzem são as associações, que operam em caráter liminar, mas aí a nossa avaliação é que, apesar do esforço da tentativa delas, nenhuma delas hoje tem de fato um processo produtivo que garanta uma certificação daquilo que está no frasco. Perfeito. Por isso que hoje a gente apoia, trabalha com muitas associações nesse sentido, de tentar ajudá-las nesse processo. Mas não estão no leque. Hoje eles não estão no leque do nosso portfólio. E na 327, a Anvisa já começa a indicar, a Anvisa tem um time que vai fazer uma inspeção lá da fábrica que está produzindo lá fora esse produto, então ela já começa a subir a barra. A gente está fazendo da nossa maneira, tentando estimular os produtos da 660 no mesmo sentido. Então hoje um trabalho que a gente faz, primeiro, nem todos os 4 mil estão no nosso portfólio, porque a gente entende que vários desses não atendem o critério mínimo de qualidade que a gente se sente confortável a recomendar para um médico. Okay. Né? Desses que estão lá, a gente vem fazendo um trabalho com eles para que eles agora evoluam, por exemplo, para buscar fábricas que estejam com certificação de grau farmacêutico. Nos Estados Unidos, as fábricas onde a maioria dos produtos é feito, como nos Estados Unidos os produtos de canabidiol foram liberados como suplemento alimentar, as fábricas que produzem isso lá normalmente têm um grau de certificação de grau de suplementação alimentar, não de grau farmacêutico. Ou seja, são mais usuais, assim, né? Isso, é menos restritivo, né? Okay. Os critérios de produção, eles não são tão fortes quanto no processo de produção de um medicamento. Tá.
E tem que lembrar que esses produtos são todos fitoterápicos. Então, a planta, né, da onde sai esse medicamento, isso vale para qualquer fitoterápico. Se ela tem mais luminosidade, muda a concentração. Se ela tem mais água, muda a concentração. Então, isso tudo no processo de produção precisa ser aferido para garantir que aquele frasquinho, para crianças que têm autismo, seja lá não pode for. ficar oscilando. Sim. Esse é um dos grandes desafios que as associações têm, porque cada um dos frascos sai com uma concentração diferente. Então você não consegue garantir uma regularidade, uma linearidade no tratamento daquele indivíduo. Esse é o processo de curadoria que a gente tem feito. O COA, que é esse documento que a gente exige que cada marca nos forneça a cada lote que é produzido. Agora tem uma marca nova que nós estamos ajudando a entrar no mercado brasileiro, que está produzindo um COA com 12 casas decimais. Peraí, me coloca aí. O COA é o... O COA é assim, quando você pega a planta e você extrai o óleo da planta, você tem que submeter esse óleo a um processo de análise físico-química para saber o que tem lá dentro. Perfeito. Então, aqui ajudando as pessoas também a entenderem o tipo de produto que tem nesse mundo da cannabis. Você tem um óleo isolado de CBD. Perfeito. Então, quando você vai atestar isso lá no COA, tem que ver qual é a concentração da molécula do CBD que tem naquele extrato. Inclusive, é o que estará disponibilizado na farmácia aqui em São Paulo a partir de maio. É isso aí. Aí você tem uma outra categoria, que é uma segunda categoria, que chama de Broad Spectrum. Então ela já pega outros elementos que estão na planta, mas extrai o THC. O THC é uma molécula que está muito associada aos efeitos, né, psicoativos e que em determinados tratamentos não pode ter restrição. Tem restrição. Só que o medicamento de cannabis, né, normalmente esses medicamentos eles têm menos de 0,3% de THC. Então não é um medicamento feito para dar barato em ninguém, para deixar ninguém exposto ao efeito psicoativo. Mas mesmo em caso de que a pessoa não pode ter nenhum contato com o THC, o Broad Spectrum tem esse objetivo. Mas aí você tem os flavonoides, você tem os terpenos, que é aquilo que dá o cheiro na planta. Sim. Tem outros elementos que você pega o extrato de um Broad Spectrum, você faz uma análise e o COA vai te dizer, você tem esses terpenos, é essa concentração de terpenos. E aí isso tem uma precisão. É como se fosse o COA, então ele detalha o que tem é a receita de bolo daquele medicamento, daquela produção, daquele lote. Quando você vai para o Full Spectrum, que você pega tudo que tem dentro da planta e você vai pegar... Tem hoje quase 400 canabinoides já identificados na planta. A gente fala do CBD e do THC, que são 2, mas tem CBN, tem CBG, tem THCV, tem vários outros que estão vindo que a gente precisa ver se tem na planta. Portanto, você também reconhece que o THC, por exemplo, tem uma função... medicinal importante também para alguns casos. Sim, sem dúvida. E tem estudos que comprovam isso. Então, não é para uso indiscriminado, e a gente não dá indicação de sair usando o THC em qualquer situação, mas com médicos experientes, que conhecem bem o perfil do indivíduo. E isso tem que conhecer. A gente fez, inclusive, desenvolver um teste genético para ajudar a entender os marcadores, né, os receptores que cada indivíduo tem, porque eles diferenciam. E no tratamento com fitoterápico isso é muito importante, porque a cannabis medicinal, diferente de um medicamento tradicional que você vai na farmácia, compra e você tem uma bula que passou por um teste clínico, e você tem lá posologia, você toma o Tramal, um comprimido a cada 8 horas se você está com uma dor, travou as costas, né? Precisa de um anti-inflamatório. Os canabinoides, o que eles fazem, na verdade, é que eles ativam sistemas fisiológicos. Então a gente produz canabinoide. Os endocannabinoides são moléculas produzidas pelo nosso organismo. Então tem uma molécula que é muito parecida com o CBD. Tem uma molécula que é parecida com o THC. Tem uma molécula que é parecida com o CBN. Então são moléculas que o nosso organismo produz naturalmente e que ativam o nosso sistema do sono, nosso sistema alimentar, nosso sistema da dor. O que os tratamentos fitoterápicos com canabinoides fazem é dar uma injeção adicional dessas moléculas no nosso organismo e estimular o nosso organismo, porque a gente vai se desequilibrando ao longo da vida, você vai tendo menos receptores. Então, a modulação disso depende de um profissional que sabe entender o perfil genético, o perfil de cada indivíduo, e como é que ele monta a dosagem adequada. THC em alguns casos é aplicável, em outros não. Exato. Estou dizendo isso porque na lei que foi sancionada, inclusive, o THC está previsto. É que nessa primeira fase também optou-se por fazer o uso do CBD isolado, mas a gente continua também no grupo de trabalho reforçando a importância de ter o produto à disposição na farmácia do estado, para que em alguns casos, como esse que você mencionou, também tenha essa disposição. Para a gente já ir para o encerramento, mas tem muito a ver com o que a gente falou agora nessa fase final.
Porque existe também alguns produtos que acabam sendo utilizados e que acabam não fazendo efeito. E por vezes é porque o médico não soube prescrever corretamente, por vezes também é que aquela condição que o paciente está não tem a ver com cannabis, mas por vezes também é um produto que não é, vamos dizer assim, tão adequado, que ele não foi corretamente preparado. Eu sei que a Connect tem essa missão, mas do ponto de vista geral, que mensagem você traria para quem pretende ou para quem tem curiosidade em ter o tratamento com cannabis medicinal, mas que você alertaria nesse sentido aí? Eu sei que a Connect já faz isso, mas qual cuidado você tomaria para as pessoas que querem e se interessam nessa condição? E acho que esse é o momento mais delicado que a gente está vivendo nesse processo de adoção dessa terapia. Eu vou talvez dar uma voltinha para chegar nisso. O Brasil tem hoje um pouco mais de 500 mil médicos registrados, né? Se a gente faz um recorte lá pelas patologias, pelas especialidades que poderiam potencialmente tratar pacientes com uma terapia canábica, esse número deve estar aí por volta de 250 a 300 mil. Então são os médicos especializados em dor, são os médicos, os neurologistas, os psiquiatras, tal. Esse é um recorte aí amplo das especialidades. A gente, pelos nossos números, tem uma informação cruzando dados da Anvisa, tal, tudo que está acontecendo. Não mais do que 5 mil médicos hoje estão prescrevendo de fato cannabis no Brasil. Então olha o gap que a gente tem, né, para chegar dos 5 mil aos 250 ou 300 mil médicos. O desafio para isso é educação. Educação. Então esses médicos precisam superar o preconceito, entender com base nos estudos científicos quais são as boas aplicações nas suas áreas de especialidade e começar a considerar a cannabis não como a terapia, mas como mais uma alternativa terapêutica. Perfeito. Então a gente não está querendo excluir outros tratamentos, mas ele pode ser um grande complemento de terapia. E aí nós vamos falar aqui de protocolo de tratamento. Nós vamos agora lançar protocolos que vão combinar, por exemplo, terapia, medicamentos de cannabis com suplementação alimentar, com fisioterapia. Se você tem dor lombar, você vai tomar um remédio de cannabis que vai melhorar a tua dor, mas você tem que fortalecer a musculatura das colunas, senão você não melhora. Claro. Então a nossa visão é de uma medicina individualizada, integrativa. Né? Então para o médico é isso. Para o paciente, eu acho que algumas preocupações e algumas sugestões aqui. Primeiro, ele tem que se informar bem. Cannabis não é uma panaceia, não serve para tudo. Como a cannabis ela ativa os sistemas que a gente tem no corpo, é muito normal você começar a tratar a dor de um paciente com cannabis, e é isso que ele foi buscar com o médico, mas ele volta relatando assim, eu estou dormindo melhor. Né? O meu apetite mudou, porque a cannabis começa a estimular o seu corpo em várias frentes e você começa a ter outros benefícios. Mas isso não quer dizer que se você tiver com dor de ouvido, a cannabis vai resolver. Sim. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, o paciente precisa entender para que ele está buscando apoio, buscar informação sobre isso, e no momento que ele vai acessar, então ele tem que buscar um médico que saiba tratar disso e ter o cuidado de acessar produtos que tenham alguma referência de qualidade. Então busca, pode ser na Connect ou em qualquer outro meio de informação que ele possa buscar. A gente tentou estruturar isso de uma maneira fácil e palatável para o paciente e para o médico, e cada um na sua linguagem, né? Para o médico é muito mais técnico, para o paciente é uma maneira muito mais coloquial, mas tentando dar esses elementos para dizer assim, para ajudar o paciente, o médico a entender, dizer assim, olha o COA. Vou te ajudar a entender o COA. O que é essa receita de bolo desse medicamento? O que tem aqui dentro? Aonde ele é produzido? Esse medicamento tem um grau farmacêutico ou não tem? Quais são os selos de qualificação do medicamento? Para que você olhe as opções e entenda o que você vai colocar para dentro do teu corpo. Né? E esse é um processo de construção do setor. Isso é um processo que ele é permanente, né, Alan? Ele não é da noite para o dia que todo mundo vai ter mais engajamento e tal. É um processo que envolve desde as universidades, que algumas já estão começando a fazer esse tipo de formação para os médicos, da parte do paciente, dele se inteirar mais a respeito dessas grandes novidades. Eu sempre faço uma pergunta aqui ao final do nosso bate-papo a respeito da perspectiva para os próximos 5 anos a respeito da cannabis medicinal. A gente tem aqui alguns desafios no Brasil ainda a serem vencidos, a gente tem enfrentado um deles dentro do Sistema Único de Saúde, mas existem outros que têm posições diferentes a respeito de produção nacional, em relação aos medicamentos, em relação a legislações que possam facilitar, orientar. Qual é a tua perspectiva para os próximos 5 anos em relação à cannabis medicinal aqui no Brasil? Eu acho que particularmente acredito que não é uma discussão do se, mas o quando.
Eu acho que o setor no Brasil é um setor relativamente novo, mas se a gente estudar um pouco do que está acontecendo ao redor do mundo nos última década ou 15 anos, a discussão ela ganha uma velocidade, uma aceleração muito grande a partir assim, da experiência prática. Eu acho que a gente está chegando num ponto de inflexão que a gente internamente chama de assim, nós estamos quase furando a bolha. Então, e o desafio agora é como é que a gente comunica para além dos pacientes, que foram talvez aí uns 400 a 500 mil pacientes que nos últimos 4 ou 5 anos foram tratados com cannabis medicinal, e fala para os quase 130 milhões que a gente conseguiu definir por aqueles CIDs que estão na base do SUS que podem ser poderiam ser considerar o tratamento com cannabis. Então, como é que a gente educa esses mais de 130 milhões de pessoas para dizer, olha, não está dizendo que você tem que usar, mas você deveria considerar como opção. Entenda os benefícios que tem e como é que isso pode te ajudar. Então é um desafio educacional. Eu acho que nos próximos 5 anos, eu acho que no próximo 1 ou 2 anos, a gente vai ver de fato essa bolha sendo furada. Eu acho que muitos dos casos práticos que começam a ser apresentados vão ajudando a vencer esse preconceito. Eu acho que o esforço que você fez, trazer isso para a temática da discussão no estado de São Paulo, né, e isso está sendo agora uma referência para outros estados, você está sendo o grande marco. E quando nos perguntaram, dizem, mas você vai apoiar a ação no SUS, você está uma empresa privada, você vai apoiar algo que é do SUS. Eu falei, gente, o mercado todo tem que crescer. Sim, tem espaço para todo mundo. Você tem a saúde suplementar e você tem o SUS. Né? E a gente saber usar bem os dois, eu já fui acessar medicamentos, por exemplo, via SUS, quando não estava disponível nas farmácias. Se a gente souber usar o SUS da maneira adequada, é um grande motor de promoção de saúde. Vai resolver tudo? Não, porque o Brasil tem um monte de complexidades e desafios. E aí o público e o privado têm que se unir. E aí a gente apoiar com a educação essa preocupação, assim, se vai acontecer no SUS, que aconteça com qualidade. Porque aqueles que não forem utilizar isso através do SUS, precisam ter um bom impacto, uma boa informação a partir das boas experiências formadas. Então eu acho que assim, próximos 2 anos para mim, esse negócio fura a bolha e a gente vai ver uma escalada de aceleração muito, muito grande. Tem uma coisa que é importante a gente estar monitorando. Tem uma discussão nos Estados Unidos para tirar a cannabis da lista de drogas reguladas pelo DEA. Né, que é o departamento que controla drogas. Se você olhar historicamente, quando os Estados Unidos, na década de 30, proibiu a cannabis, o hiato que a gente viveu dos quase 70, 80, 90 anos de discussão da cannabis, que tem 3, 4 mil anos de história, não estamos inventando nada novo, tem relato de 4 mil anos de história, foi muito em função de um movimento político e social que bloqueou a cannabis nos Estados Unidos. Tem N relatos disso. Não era uma questão de saúde. Os médicos defendiam o uso da cannabis. Mas aí jogos políticos e forças econômicas bloquearam a cannabis. Essa redescoberta está chegando muito perto de um ponto onde os Estados Unidos vai tirar isso da lista de drogas controladas. E aí tem todas as preocupações de controlar isso, separar o uso recreativo. Quando os Estados Unidos fizer isso, na minha perspectiva, em 10 anos a cannabis está liberada no mundo inteiro. Então a força é muito grande. Aí o poder público tem o desafio de conseguir regular, fiscalizar e orientar esse mercado para o bom uso, principalmente na saúde, separar aquilo que é uso recreativo. Aqui é uma discussão que vai sempre existir. Profunda, e tem que existir, e tem que regular, e eu acho que aí tem um outro debate a ser feito, mas do ponto de vista medicinal, isso é muito bom para as pessoas, gente. A gente pode substituir medicamentos que são muito nocivos para a nossa saúde, que eram as únicas alternativas disponíveis até agora, e usar produtos muito mais saudáveis, com menos impactos. Acho que a última pesquisa que eu vi, Alan, 80% dos brasileiros já defendem o uso da cannabis medicinal. Então é importante que a gente possa também, de alguma forma, materializar esse sentimento das pessoas de ter empatia pelo outro, de poder ter uma qualidade de vida. A gente falou aqui de casos epiléticos, pessoas que sofrem com dores muito duras até o final da vida, tem doenças em estado terminal, enfim, tem um leque muito amplo. E é importante, eu costumo dizer também, que as pessoas possam ter isso, de não precisar do medicamento para si, para poder defender, né? Porque isso mesmo. Assim, ou alguém na sua família. Fica muito fácil, exato. Quando um filho, quando um tio, ou você mesmo precisa do produto, e aí você fala, deixa eu ver que eu ouvi falar desse cannabis medicinal, e aí você acaba utilizando e vê que o produto é bom e passa a defendê-lo. A gente quer você junto, mas é importante, e acho que eu penso que quem está no poder público tem esse dever, em maior grau ainda, de não esperar precisar para poder apoiar. Né? Então,
Quero te agradecer muito, cara. Deixar a última mensagem aí pro nosso público, mas muito feliz em ter você aqui com a gente. Parabéns por ter conseguido juntar tanta gente assim numa empresa que conecta as pessoas de fato, né? Acho que a Connect tem esse nome, tem esse sentido. E pra gente aqui pegar um pouco da experiência de vocês e trazer para o SUS, já tendo essa referência de alguém que está há pelo menos aí 4 anos fazendo. Juntando médico, paciente, produtos, a gente espera aqui em São Paulo também se tornar referência. Eu tenho cobrado muito isso, mas estou bastante esperançoso e convicto que a gente está no caminho certo. Olha, é um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado pelo espaço. Acho que de fato é louvável a maneira como você está conduzindo esse debate, vencendo as resistências. Eu acho que a gente, olhando anos à frente, a gente vai olhar para trás e acho que você de fato tá criando um marco. Acho que na introdução dessa terapia no Brasil, então acho que você vai beneficiar muitas pessoas. Sempre nesse encontro eu gosto de reforçar isso, porque de fato você está numa posição hoje de influência absoluta e você está conseguindo fazer a diferença. Eu acho que a contribuição que a gente está querendo dar aqui com a Connect e que vai evoluir para outros tipos de terapia, então a gente está muito centrado hoje em cannabis medicinal, mas falei, nós vamos trazer suplementação, nós estamos vendo outros, tem uma revolução dos psicodélicos vindo, que também ainda carece de estudo científico, mas passa pelo menos no jornal de educação do médico, educação do paciente, tem estudos incríveis de tratamentos de algumas doenças bastante sérias, principalmente síndrome, crises de estresse, burnout ou síndrome pós-traumática, assim, impressionante. Então, são coisas que estão no curso de evolução que a gente enxerga e que a gente quer trazer e educar. O que a gente puder fazer para apoiar, uma honra, é um prazer. Eu acho que é assim que a gente tem que ajudar a se desenvolver. E eu queria só pegar o teu gancho e deixar aqui uma mensagem. Eu acho que você está muito certo em fazer essa provocação com as pessoas, que elas não deveriam esperar acontecer perto delas ou com elas, para elas considerarem a terapia. Eu vi de perto, e não foi um caso, não foi 2, não foram 3, assim, crianças tendo ataques convulsivos, e a gente tem casos lá de crianças que estavam tendo 60 convulsões dia, e ao começar a usar o tratamento com cannabis, esse negócio, se não sumiu, se reduziu para 1 ou 2 convulsões por dia. Então, assim, a gente não precisa esperar ver uma situação tão traumática, tão dura, de uma criança batendo a cabeça no chão, e você ter que usar um medicamento desse, para você olhar para isso e falar assim, acho que faz sentido eu considerar. Né? Então, as pessoas podiam abrir a cabeça, abrir o coração, se permitir se educar a respeito, entrar para um debate construtivo, fugir da ideologia e ajudar a gente a trazer isso para o dia a dia das pessoas, que está transformando a vida de muita gente. Que bom, Ana. Feliz pelas suas palavras. Muito obrigado mais uma vez em nome aqui da Assembleia. Te agradeço. A gente tem feito um debate bastante rico a respeito da cannabis medicinal e de outros temas. E espero que as pessoas possam ter se conectado aqui e aprendido um pouco mais a respeito desse tema. A você, eu agradeço muito aqui a sua companhia. Espero que vocês tenham gostado também. E a gente vem na próxima semana com novos personagens nesse mundo. Muito obrigado. Um forte abraço.